Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Estamos aí para dar continuidade aos estudos, aos vídeos, aos temas. E vamos falar sobre um tema aí que eu vejo que as pessoas ainda estão presas nesse conceito, A pré-existência do nosso Salvador, Eles ainda acham que isso é uma verdade, uma verdade inconteste. Mas será que passa por um teste teológico? Será realmente? Pois bem, João, meu querido, o apóstolo, nos ensina a aplicar esse teste teológico, Por que eu digo teste teológico? Para falar a linguagem que o sistema entende, para aqueles que ainda acreditam nesse modo de pensar que não tem base nas escrituras, Esse teste, meu querido, é a medida de nossa própria compreensão da pessoa do nosso Salvador. Quem é o verdadeiro Messias? Quem é? O teste é o seguinte, vamos entrar nele, vamos lá. 1 João capítulo 4, verso 2 diz assim: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 2 João 7 diz assim: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. O que significa confessar que o Salvador veio em carne, meu querido? O que significa isso? A expressão veio em carne não é uma expressão corrente em nossa língua, claro que não. É uma expressão que simplesmente que o Messias era um ser humano de carne e ossos. É essa a expressão. Então esse teste é vital para a nossa compreensão. Existem sistemas de teologia em nosso tempo que negam que o Messias veio como ser humano plenamente. Existe? Claro que existe. O leitor, ou você, no caso, o ouvinte, ou aquele que está assistindo este vídeo, dependendo de como isso chegar em você, deve entender que não se trata apenas de uma confissão teórica que o Salvador é um ser humano, pois até mesmo os trinitarianos dizem que o Messias é um ser humano. Eles apenas complementam que, além de ser homem, ele era Deus também. Definir corretamente a natureza do Messias é essencial para a nossa salvação, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Se dissermos que o Messias é o Filho pré-existente, ou um anjo, ou qualquer outra coisa que não homem no sentido pleno da palavra, seremos anticristos e destinados à destruição pela ira do Criador, que será revelada. Você sabe, eu também sei disso. Esse teste também mostra um reconhecimento de que o Criador e o Salvador são pessoas completamente diferentes. As diferenças entre o Pai e o Filho são os aspectos mais básicos de suas naturezas. Os defensores da pré-existência, por sua vez, aplicam esta mesma interpretação para dizer que o Filho veio em carne, o que na concepção deles significa que o Messias pré-existente, filho do Criador, quando chegou o tempo, tomou a forma humana, se tornou em carne, vindo do céu à terra. Desta forma, esta confissão teórica sobre o Filho está também deturpada de seu sentido, meu querido, pois ela está apoiada exclusivamente nas decisões oficiais do credo de Calcedônia e não nas Escrituras. Inclusive já vimos lá, em vídeos passados, sobre a Trindade, enfim. Sobre aonde foi trazida a ideia da Trindade e da pré-existência do nosso Salvador, dos 4 principais concílios, O de Niceia, se eu não me engano, o de Éfeso, o de Calcedônia e o de Constantinopla, mas isso não tem base nenhuma nas Escrituras, meu querido. Isso aí é concílio, tá? O nosso Salvador, na definição do credo, é chamado de homem no sentido genérico, mas não é um homem realmente. É isso que eles dizem. Ele tem a natureza humana, mas não é uma pessoa humana. A pessoa em si é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uma pessoa pré-existente. O Messias não tem um centro humano pessoal, meu querido. Esta é a forma como o concílio contorna o possível problema de dupla personalidade. Diz que não tem.
A definição dos concílios diz que o homem, o filho, é verdadeiro. Mas, se há duas naturezas nele, divina e humana, fundidas ou separadas pelo tempo, é evidente que uma vai com certeza dominar a outra. E o filho torna-se imediatamente muito diferente de nós e está longe da experiência humana comum. O Messias, meu querido, é tentado, mas não pode pecar porque ele é Deus. Que tipo de tentação é essa? Ele tem pouco em comum com o tipo de lutas que estamos familiarizados. Tem pouco em comum quando se afirma isso. Quando João nos mostra como aplicar o teste teológico, ele o faz baseado na crença comum judaica e escriturística de quem seria o ungido do Criador, um ser humano, não um ser pré-existente. É isso que ele mostra, um ser humano como eu, como você, como todos nós. De jeito nenhum ele pré-existiu. Não é assim que as escrituras informam. E é esta série de vídeos é que nós vamos mostrar isso, né? Ele próprio, em seu evangelho, nos diz que o escreveu para quê? Vamos ver lá, João, capítulo 20, verso 31, diz assim: Creiamos que Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida em seu nome. Não confessar que o Salvador veio em carne significa não confessar que o Messias, Filho do Criador, possuía uma natureza humana, completa como minha e como tua. Esta carta foi escrita por João contra os gnósticos, que afirmavam que o nascimento do Messias foi ilusório e que, em realidade, o Salvador não era um ser humano senão apenas em aparência, disfarçado de ser humano. Veja este importante paralelo descrito na própria epístola de João que nós vamos ver agora. 1 João capítulo 2, verso 22 diz assim, vamos lá. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Duas pessoas diferentes. 1 João capítulo 4, verso 15 diz assim. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Em Mateus, vemos que Pedro afirma por revelação do Criador que o Salvador é o ungido, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16 diz assim. E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa relação fica clara nas palavras de Natanael a Jesus. Vamos lá. João capítulo 1, verso 49 diz assim. Vamos lá. Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Crer, portanto, no Filho do Criador é crer que ele é o futuro Rei deste mundo restaurado, meu querido. Nós já vimos sobre restauração, não é isso? Em Marcos encontramos novamente esta mesma relação nas palavras dos escribas e sacerdotes. Vamos ver lá. Marcos capítulo 15, verso 32 diz assim, vamos lá. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados os injuriavam. O título Filho de Deus equivale a Messias ou ungido. E isto quer dizer também que corresponde ao título Rei do Mundo. As igrejas são forçadas a esta posição por causa da sua convicção de que a pessoa do nosso Salvador é o eterno segundo membro da Trindade, né? Eu estou aí num grupo de WhatsApp que tá boa lá, a discussão tá boa sobre Trindade, sobre templo e tudo mais, né? E quem sabe nós já fizemos o convite, parece que eles aceitaram, para a gente fazer um hangout para ficar mais esclarecido, porque fica de uma maneira muito mais exata, né? Em tempo real, perguntas e respostas e tudo mais. É só aguardar, viu, meu querido? Bom, vamos lá. O Messias, para as denominações, né, o sistema religioso, é essencialmente o próprio Criador, que mais tarde se coloca sobre a natureza humana. O Messias, para os defensores da pré-existência, possui uma natureza humana completa, sem uma personalidade humana completa. Porque esta personalidade anteriormente divina foi substituída. Sabe pelo quê? Por uma personalidade humana criada no Messias. Difícil, né, meu querido? Muito difícil, né? Devemos lembrar que o teste vital da verdade que se aplica a qualquer sistema de ensino tem a ver com a crença de que o verdadeiro Salvador é um verdadeiro ser humano,
1 João capítulo 4, verso 2, vamos lá. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Simples. 2 João capítulo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Surpreendentemente, amado, o Filho do Criador pré-existente, segunda pessoa da Trindade, da crença tradicional, não é uma pessoa genuína. Não é um ser humano completo. Poderia o descendente prometido de Davi viver antes de Davi e ainda ser considerado seu descendente? Uma única pessoa pode ser 100% criador do céu e da terra e 100% homem? Pode. O Criador pode morrer? Se o Filho é Deus e Deus não pode morrer, então o Filho não poderia ter morrido. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16 diz assim, vamos lá. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. É assim que está escrito lá no verso, né? E se o Filho é Deus, ele deve ser o quê? Onisciente. No entanto, o Messias, aquele das Escrituras, disse que ele não era onisciente. Ele não sabia o dia da sua vinda futura, claro. Marcos capítulo 13, 32 diz assim, vamos lá. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Confessar que o Salvador veio na carne implica também em aceitar, meu querido, que como ser humano, ele teve que ser ressuscitado pelo Criador, que era maior do que ele disse isso. Saber que o nosso irmão, o Messias, é um ser humano e que toda a sua grandeza foi premiada por suas realizações em sua vida, sua dedicação, sua humildade, seu sofrimento, seu amor e dedicação, quando era apenas carne, que o Filho é o homem que todos devemos imitar, deve encher nossos corações de alegria. É assim que tem que ser. Jesus, o primogênito da nova criação de Deus, né? Amado irmão, amada irmã, querido amigo, amiga, você que está assistindo aí, sem dúvida, o Salvador é o princípio da criação do Criador, pois nele todas as coisas foram congregadas de volta e o homem restaurado à imagem do Criador pelo Messias. Nós falamos sobre isso, né? O que significa ser o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação, meu querido, é o primeiro a ter a sua ressuscitação, né? Ou o seu ressurgimento garantido. Ele é o primogênito de toda a criação a ser ressuscitado. Meu querido, minha querida, veja que esta mesma afirmação é feita pelo amado apóstolo Paulo, referindo-se à comunidade, à nova criação e restauração do homem caído, lá em Efésios capítulo 1, verso 10, e também de 20 a 23. Vamos lá, diz assim. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita no céu, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo homem que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O Messias é o primogênito da nova criação do Criador, ou salvos, ou seja, a sua comunidade de salvos. Colossenses capítulo 1, de 14 a 18, diz assim, vamos lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da comunidade, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Eu sei que na sua Bíblia está o corpo da igreja, mas nós temos que começar a entender, amado, que quando nós ouvimos falar a palavra igreja dentro das Escrituras, está falando de um grupo de pessoas, não uma denominação, um prédio levantado, nada disso. Então, meu querido, percebe-se o quê? Que
Apocalipse 3, que se trata de uma carta dirigida à comunidade de pessoas que seguem os ensinamentos do Salvador, logicamente o Messias é o primogênito de toda esta criação. Não está falando de Gênesis, mas da restauração do homem caído. E o Salvador é o segundo Adão de espírito vivificante que veio nos formar segundo a imagem daquele que nos criou. Colossenses capítulo 3, verso 10 diz assim, vamos lá. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. 1 Coríntios 15, 49 diz assim, vamos lá. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você aí, eu estou convencido de que um estudo da pessoa do nosso Salvador deve ser enraizada na história. Para apoiar uma forte fé, a confissão deve ser submetida a uma análise rigorosa, histórica, escriturística e exegética. O que fizemos aqui não é apenas um exercício de frio intelectualismo, não, meu querido. Não foi isso que nós fizemos aqui neste vídeo e vamos fazer nos outros. Não, não é isso não. É uma luta, sim, de coração e mente em busca de uma confissão que corresponde ao modelo apostólico. A fé e o compromisso com o Filho histórico e ressuscitado como o Messias. É isso que deve ser. Tá certo? Então esse aqui é o primeiro vídeo, legal que você veio até aqui. Vai lá, assista até o fim. Dá um joinha lá, compartilha, entra lá na fanpage, tá bom? Vocês estão vendo aí, vão ver aí o endereço da fanpage, do Face, do meu canal. Tá bom, meu querido? E sempre lembrando que a minha ideia aqui não é acabar com a tua fé. Você quer continuar acreditando na pré-existência do nosso Salvador? Tudo bem, não tem problema nenhum. Só não pode dizer que tem base na Escritura. Nós vamos ver nos outros vídeos, nessa sériezinha aí, curtinha de vídeo aí, tá bom? Ok, meu amado irmão, irmã, gostei que você veio até aqui e vamos esperar o próximo vídeo, tá bom? Até lá!